Olá, galera, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Fundamentos do Processo do Cuidar 1, na FAG do P3 de Enfermagem. Sou a professora Janaína Madruga e a gente vai dar essa continuidade aos conteúdos. O que é que a gente já viu a nível de Fundamentos 1? Nós já vimos a parte de segurança do paciente, infecções relacionadas à assistência à saúde, vimos os tipos de infecção, limpeza terminal, limpeza concorrente, artigos críticos, não críticos, semicríticos, área crítica, semicrítica, não crítica. Vimos a parte de biossegurança, EPIs, higienização das mãos, posições para exame. Então, a gente trabalhou decúbito dorsal, decúbito ventral, supina, prona. Não foi assim? Pois bem, na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade a essas temáticas que está lá no seu conteúdo programático, ok? Com o tema hoje nós teremos a lesão por pressão. Você já ouviu falar de lesão por pressão? Já comentamos sobre isso quando trabalhamos protocolo de segurança e hoje você vai aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Vem comigo, pega seu caderno, pega sua caneta e fica ligadinho aí. Olha só, quando eu vou conceituar o que seria uma lesão por pressão, a gente costumava utilizar o termo úlcera por pressão. Por que foi mudado de úlcera para lesão? Porque quando eu dizia úlcera, eu tinha em mente um ferimento, e nem toda lesão é um ferimento. Então, ele foi mudado de úlcera para lesão, tá? Então, lesão por pressão é uma lesão localizada na pele ou em um tecido subjacente. Então, é uma lesão que vai estar na minha pele ou em um tecido subjacente. Normalmente, essa lesão vai estar sob uma proeminência óssea. Então, vai estar sob uma proeminência óssea. O que é que eu vou ter? Nós temos, por exemplo, aqui uma proeminência óssea e a pressão sobre esta proeminência óssea, junto com cisilhamento ou fricção, vai fazer com que esta pele tenha diminuição de oxigenação, de irrigação e tenha sua área lesionada. Ok? Então, ela vai ser causada por uma irrigação sanguínea insuficiente. Quando eu exerço pressão sobre uma proeminência óssea por um longo tempo, eu terei irrigação sanguínea insuficiente, gerando a falta de irrigação dos tecidos e, consequentemente, eu terei aí uma lesão por pressão. Quais são as causas? O que é que poderia me deixar mais predisponente, tá? O que é que poderia dizer, esse indivíduo tem mais risco de uma lesão por pressão? Se o indivíduo tem anemia, ele tem mais risco de lesão por pressão. E o que é que tem a ver, Janaína, anemia com lesão por pressão? Veja só, em uma anemia, eu tenho a diminuição de hemoglobina. E a hemoglobina, a gente diz que é o carro do oxigênio, é quem transporta oxigênio. Logo, se vai chegar menos oxigênio no meu tecido, eu terei um risco maior de desenvolver lesão por pressão. O déficit de vitaminas também está relacionado à lesão por pressão. Por quê? Porque ele vai deixar o indivíduo mais exposto, vai ter menos nutrientes chegando no meu tecido. A desidratação, quanto mais desidratado, mais ressecado a pele vai ficar, mais risco ela apresenta de se romper. A diabetes também é um fator para lesão por pressão. Edema generalizado, febre prolongada, deficiência na circulação, se tem déficit de circulação não vai chegar nutriente, não vai chegar oxigênio, obesidade, pessoas obesas tendem a ter esse déficit de circulação, a caquexia, que seria aquela magreza acentuada, certo? Quanto mais magro, gente, se eu perco gordura, se eu perco tecido, se eu tenho só a pele na proeminência óssea, então qual vai ser a tendência? Lesionar essa minha pele, ter lesão nessa pele, ok? Paralisia, dificuldade de movimentação, vai deixar mais predisponente. Pouca vitalidade, então o indivíduo que não se mexe muito. Quando eu me mexo, eu estou fazendo o quê? Remanejando as minhas áreas de pressão. Então, eu estou ativando, movimentando a minha circulação. Se o indivíduo possui pouca vitalidade, ele vai ter uma maior pressão naquela área.
Incontinência de fezes ou urina. O que é a incontinência de fezes e urina? Vai estar relacionado com a lesão por pressão. Se eu não consigo controlar urina e fezes, eu vou estar exposta a uma questão biológica. Então, eu vou estar com umidade e isso vai gerar lesão na minha pele. Eu vou depender de terceiros para fazer a troca e se isso demora, eu posso ter a maceração dessa pele e, consequentemente, a exposição a um risco maior de lesão por pressão. Quais são as regiões mais propícias? Quais as regiões mais comuns? Onde é que a gente costuma ver mais lesão por pressão? Gente, quando você pensar região mais propícia, pense em proeminência óssea, tá? Então, a região sacrococcígena é muito comum, na região sacral, lesão por pressão. A região ilíaca também é muito comum. No glúteo, nas escápulas, você vai ter na escápula também proeminência óssea, então é comum você perceber. Nos artelhos, na parte superior da cabeça, tanto que nessa região occipital nós costumamos utilizar aliviadores de pressão. Nos joelhos, porque joelho é proeminência óssea. Nas orelhas, a pressão, o paciente decúbito lateral, a pressão sobre a orelha gera lesão por pressão. Nos maléolos, naquele ossinho, né? Entre um pé e outro, preciso usar um aliviador de pressão. No calcâneo, também é proeminência óssea, ou seja, qualquer superfície do meu corpo que estiver exposta a uma pressão constante, eu terei risco de lesão por pressão. Aqui, ó, você está observando, o paciente ele está em decúbito dorsal. Quais são os locais que a gente vê maior risco? No decúbito dorsal, cabeça, na escápula, na região que seria o popular, né, cotovelo, certo? No calcanhar. Paciente em decúbito lateral, orelha, o ombro, cotovelo, quadril, calcâneo, tá? Então, você está vendo aqui, ó, no decúbito, a paciente está ortostático, então eu consigo observar áreas de pressão, a região occipital, a região da escápula, a região sacra, certo? O hálux, o calcâneo, o maléolo que eu falei para você, ó. Então, são locais de proeminência óssea. Quando eu tenho proeminência óssea, eu tenho um risco de lesão por pressão, porque a pressão sobre proeminência óssea tende a lesionar a pele. Bom, quando eu estudo lesão por pressão, a gente vai ver o estadiamento dessa lesão, ou seja, quais são os graus, de que forma ela é classificada, de que forma ela é estudada, tá? Lembrando, gente, que quando eu tenho um paciente acamado ou quando eu tenho um paciente que está hospitalizado, paciente acamado ou hospitalizado, a enfermagem tem um papel fundamental para prevenir a lesão por pressão. Fazendo o quê? Fazendo mudança de decúbito, inspeção diária da pele. Mais na frente nós iremos ver o que fazer para prevenir. Mas, nesse momento, a gente vai estudar o estadiamento, quais são os estágios da lesão de pressão. No primeiro estágio, o estágio 1, eu tenho um eritema não branqueável. O que é um eritema? Eritema é vermelho. Não branqueável é que ele não branqueia quando eu alivio a pressão. Veja, vou tentar mostrar para você, tá? Aqui eu tenho minha mão e se eu apertar, vai ficar o quê? Vermelho, mas logo branqueia. Ó. Fica vermelho, mas logo branqueia. Isso é o normal. Em uma lesão por pressão, eu tenho esse eritema não branqueável. Ele está vermelho, eu mudo a posição, eu alivio a pressão e mesmo assim ele continua vermelho, ele não branqueia. Então, é o grau 1, é o estágio 1 da lesão por pressão. Nesse estágio, a pele está intacta, mas tem esse rubor não branqueável, sob uma proeminência óssea, certo? Atinge apenas a primeira camada da pele, que é a epiderme. Em indivíduos que possuem a coloração da pele mais escura, pode ser difícil de identificar, certo? Então, é mais difícil você perceber esse eritema, ok? E aí é um risco para a lesão. Se você, ao ver um paciente com eritema não branqueável, se não tiver uma intervenção, ele vai ter a ruptura da pele, que seria o estágio 2. Então, viu o eritema não branqueável, já preciso intervir. Aqui, ó, só para você ter noção, você muda o decúbito, mas o eritema ele não branqueia. Eu mudo o decúbito, mas o eritema ele não branqueia, tá? Então, atingiu que parte aí? Atingiu a epiderme, primeira camada da minha pele.
No segundo estágio, no primeiro estágio, pele intacta. Segundo estágio, perda parcial da espessura da pele. No segundo estágio, atinge a epiderme e a derme. Eu vou ter o que nesse segundo estágio? Uma ferida superficial. Então, eu tenho essa perda superficial da espessura da minha pele com uma ferida superficial. Eu tenho uma ferida rasa, de leito vermelho, sem esfacelo. Então, é uma feridinha rasa, sem esfacelo, ok? Também pode aparecer sobre a forma de bolha. Na forma de bolha, está fechada com um líquido dentro dessa bolha, que pode ser ceroso, clarinho, ou pode ser serohemático, meio rosa, como se fosse misturado com sangue, certo? E ainda pode ser uma úlcera rasinha, uma úlcera brilhante ou seca, sem crosta, certo? Então, eu posso ter nesse segundo estágio uma ferida superficial, uma úlcera brilhante ou uma bolha, tá? Eu tenho aí atingido a epiderme, já foi atingida, e agora eu atingi a derme. Só para você ver, ó, lesão rasa, atingiu epiderme e derme. Lesão 2, estágio 2 da lesão por pressão. Estágio 3, terceiro estágio da lesão por pressão. O que é que eu consigo vislumbrar nesse terceiro estágio? Eu tenho a perda total da espessura da pele. Relembre comigo, a pele tem 3 camadas. Eu tenho a epiderme, a derme e a hipoderme. No primeiro estágio, atingiu o quê? Epiderme. Segundo estágio, derme. Terceiro estágio, epiderme, derme e hipoderme. Então, ele destrói todas as 3 camadas da pele. Então, ele abrange aqui, ó, epiderme, derme e hipoderme, ok? Eu tenho a perda total da espessura da pele. O que é que vai estar visível aí? O tecido adiposo, eu consigo visualizar a gordura, certo? Então, eu consigo visualizar tecido adiposo, eu consigo visualizar um tecido vermelhinho, que a gente chama de tecido de granulação. Mas eu não vou ver nesse estágio, eu não vejo nem ossos, nem tendões, nem músculos. Por quê? Porque eu estou no estágio 3. O estágio 3 atingiu as 3 camadas da pele, ele para aí, certo? Janaína, qual é a profundidade? A profundidade varia de acordo com a localização anatômica, tá? Porque existem locais anatômicos que tendem a ser mais profundo ou menos profundo. Aqui, ó, estágio 3, atingiu as 3 camadas. Eu perdi epiderme, derme e o tecido adiposo, que é a hipoderme, ok? Estágio 4, quarto estágio da lesão por pressão. Eu perdi a espessura total dos tecidos. Olha, eu já tinha perdido a espessura da pele e agora eu vou perder os tecidos que estão após a pele. Vai atingir o quê? Vai atingir músculo, vai atingir ossos, vai atingir tendões. Então, eu perco os tecidos que estão após a pele, ok? Ao comprometimento de todas as camadas, eu vou ter muito tecido desvitalizado, eu vou ter morte de tecido, que é necrose, e a profundidade ela vai variar de acordo com a localização anatômica. Então, você consegue perceber que no estágio 4 da lesão por pressão, eu terei o quê? Lesões profundas, lesões que conseguem destruir toda a epiderme, derme, hipoderme, ou seja, todas as camadas da pele, consegue atingir, ó, lesionou aqui todas as camadas da pele, consegue atingir fáscia muscular, músculo e osso. Então, são lesões extensas, lesões profundas e lesões que são graves pelo acometimento que ela gera, ok? O último estágio, que a gente não pode nem classificar como número, que a gente diz que é a lesão por pressão não classificável. E por que é não classificável? Porque já perdeu tudo. Ó. Se eu conseguir observar aqui a imagem que está na sua tela, ó, ele perdeu a epiderme, perdeu a derme, perdeu a hipoderme, perdeu o músculo, perdeu o osso. Então, a gente tem uma perda tissular total, perdeu
todas as estruturas e a gente não consegue ver a extensão do dano porque está coberto de necrose. Toda essa estrutura encontra-se necrosada e aí eu não consigo saber a extensão do dano, certo? Então eu tenho pele, ossos, músculos, tudo coberto de tecido necrótico. Então a gente diz que é a lesão não classificável. Logo, se eu olhar para você e perguntar agora, como se dá o estadiamento da lesão por pressão? Eu tenho 4 categorias. Lesão 1, que é o quê? Um eritema não branqueável, a pele está intacta. Lesão 2, eu tenho a perda da derme, onde você vai ter uma úlcera rasa, uma lesão superficial ou uma bolha. Estágio 3, você perdeu as 3 camadas de pele, então eu perdi epiderme, derme e hipoderme, são lesões mais profundas. Estágio 4, atingiu o osso, atingiu o músculo, então destruiu a pele e o que vem abaixo da pele, que é músculos, tendões e ossos. Nesse estágio não classificável, você tem toda a extensão que está necrosada, toda a extensão que foi, na verdade, uma perda total dessa perda tissular, dessa lesão, certo? E aí toda essa extensão de epiderme, derme, músculo vai estar coberta de tecido necrótico. Então, essa revisão, estágio 1, pele íntegra, eu vou ter um eritema não branqueável. Estágio 2, perda parcial da espessura da pele. É uma lesão rasa, é uma lesão superficial, tá? Estágio 3, perda total da espessura da pele. Eu vou atingir as 3 camadas, mas eu não atingi ossos e tendões nem músculo. Estágio 4, destruiu toda a pele, destruiu músculos, tendões e ossos. E o último estágio, ele não pode ser classificado, ele tem uma perda tissular total, mas está recoberto de necrose. Bom, o que é que a gente vai fazer para controlar a lesão por pressão? Porque isso faz parte, gente, da assistência de enfermagem, o controle da lesão por pressão. Primeiro, eu preciso, na admissão do meu paciente, avaliar o risco, certo, dele desenvolver lesão de pressão e eu preciso avaliar a pele. Então, você é o enfermeiro do plantão, chega o paciente para você. No exame físico, precisa ser visto toda a pele desse paciente, bem como se a pele estiver íntegra, qual é o risco dele desenvolver uma lesão. Veja, chega um paciente com paralisia, chega um paciente que sofreu uma cirurgia de fêmur e que vai passar meses ali restrito ao leito. Tem um paciente que é acamado ou que tem incontinência urinária, incontinência fecal. Então, eu avalio as funções orgânicas, eu avalio o grau de mobilidade do meu paciente e a partir daí eu vou traçar qual o risco que ele tem de desenvolver a lesão por pressão. Isso é um papel do enfermeiro na admissão e na consulta de enfermagem. O segundo ponto que a gente vai ver é a reavaliação diária em caso de internação. Então, você avaliou na admissão e agora você vai fazer essa reavaliação diária. Diariamente, precisa ser visto a pele do paciente para ver se ele desenvolveu, se ele está com eritema, como está essa pele dele, tá? É importante dizer que quando o paciente tem risco de lesão por pressão, precisa ser colocado à beira do leito, risco de lesão por pressão e quais as medidas deverão ser adotadas. Normalmente você encontra muito uma imagem que é o relógio da posição. A cada 2 horas ele vai indicando uma posição que você deve colocar esse paciente. Então, diariamente eu preciso reavaliar esse risco dele desenvolver lesão. Eu preciso fazer a inspeção diária da pele. Então, todos os dias a pele tem que ser inspecionada. Por quê, Janaína? Porque eu posso no dia anterior não ter eritema e no dia seguinte ter. Ou hoje tem um eritema e amanhã já tem uma lesão grau 2, certo? Eu preciso ver o manejo da umidade. Olha só, o paciente ele não pode estar na umidade, ele não pode estar molhado, ele não pode estar muito tempo com fralda, por exemplo, a fralda com urina ou com fezes. Então, o paciente ele tem que estar seco, mas a pele do meu paciente precisa estar hidratada. E o que isso significa? Ele precisa ter uma ingesta hídrica, eu preciso observar
a ingesta hídrica e a perda. Então, precisa olhar esse balanço hídrico, quanto ele ingere e quanto ele está perdendo. Então, a pele dele tem que estar hidratada, tanto hidratação de líquidos, como também manter a pele hidratada com hidratantes ou com creme barreira, de acordo com o que for recomendado, tá? Eu preciso otimizar a hidratação e a nutrição. Galera, não tem como trabalhar com feridas, não tem como trabalhar com lesão por pressão sem avaliar a nutrição e a hidratação deste paciente. Então, eu preciso trabalhar com suporte nutricional, com nutricionista. Pessoas caquéticas, pessoas desidratadas têm risco maior de desenvolver lesão por pressão. E eu preciso minimizar a pressão. Gente, a enfermagem entra aí diretamente nessa parte de minimizar a pressão. O que seria minimizar a pressão? Eu preciso utilizar aliviadores de pressão. Então, a gente vai utilizar colchões apropriados, como colchão inflável de ar, ou colchão de água, ou colchão famoso casca de ovo. Eu preciso, nas proeminências ósseas, utilizar aliviador de pressão. Então, eu vou utilizar travesseiros, eu vou utilizar coxins, eu vou utilizar bolsas em gel para aliviar a pressão. Então, Janaína, no meu hospital, no meu serviço eu não tenho nada. Se você pegar uma luva, colocar um pouco de água e colocar abaixo do calcânio, por exemplo, já alivia a pressão. Então, eu preciso minimizar a pressão. Tanto com a mudança de decúbito, como nós já aprendemos os tipos de posição, como também pelo uso de aliviador de pressão. Isso vai ser fundamental na assistência de enfermagem. Então, aqui, ó, eu estou mostrando para você como seria o exemplo do reloginho. A cada 2 horas, eu preciso mudar o paciente de decúbito. Então, ele começa aqui, ó, decúbito dorsal, lateral direito, lateral esquerdo, volta para o dorsal, lateral direito, lateral esquerdo. Então, a cada 2 horas, eu estou fazendo esse rodízio, certo? Lógico que eu preciso observar as condições do meu paciente para saber se é possível fazer esse rodízio, tá? E quando o paciente não estiver restrito ao leito, eu vou estimular que ele vá para a cadeira, que ele deambule. Para quê? Para aliviar as áreas de pressão. Esse tópico, tá, de lesão por pressão ou o risco que o paciente tem de desenvolver a lesão por pressão, é uma atribuição do enfermeiro avaliar se o risco é alto, se ele é brando ou se ele é moderado. Para auxiliar a enfermagem nessa avaliação do risco que o paciente tem para desenvolver a lesão por pressão, nós temos uma escala chamada escala de Branden. Esta escala é utilizada para avaliar o grau do risco de desenvolvimento de lesão por pressão, ou seja, qual é o risco que esse paciente tem. E aí, quanto mais elevado o risco, maiores têm que ser os cuidados de enfermagem, tá? Quando eu pego essa escala, ela avalia o paciente em 6 pontos. Ela avalia a percepção sensorial, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição e a fricção e cisalhamento, certo? Cada tópico desse você vai pontuar de 1 a 4, onde 4 é quando tudo estiver ok e 1 identifica que há uma complicação. No final, eu vou sair somando cada coluna dessa e vou ver qual o resultado que dá. Se der o total de 15 a 16 pontos, eu digo que é um risco brando. O que é um risco brando? É um risco leve. Se der de 12 a 14 pontos, eu digo que é um risco moderado. E abaixo de 11 pontos, eu digo que é um risco severo, certo? Então, veja, quanto mais alto o valor, melhor vai estar o paciente. Quanto mais baixo o valor, maior o risco de desenvolver uma lesão por pressão, ok? Então, vamos avaliar cada score desse. Percepção sensorial, avalia o quê? Sensação de quente, frio, de calor, de seco, de úmido, tá? Então, se ele tem nenhuma limitação sensorial, ele vai receber 4 pontos. Se levemente limitado, 3 pontos. Muito limitado, 2 pontos. Totalmente limitado, 1 ponto. Em relação à umidade, é um paciente que raramente fica molhado, ele não tem incontinência urinária, não tem incontinência fecal, então ele vai receber 4 pontos.
Ocasionalmente ele fica molhado, então ele vai receber 3 pontos. Fica muito molhado, 2 pontos. Fica completamente molhado, é aquele paciente que passa o dia todo com a mesma fralda sem ser trocado, então ele vai receber 1 ponto. A umidade está relacionada à maceração da pele e ao risco de desenvolver lesão de pressão. O terceiro item que a gente avalia é a atividade. A atividade, gente, é se ele anda, ou se ele está na cadeira, ou se ele está restrito ao leito, está acamado. Então, se ele anda frequentemente, 4 pontos. Se ele anda ocasionalmente, então a gente diz assim, ó, vamos levantar um pouquinho porque tem que andar. Então, ele anda ocasionalmente. Se ele está confinado à cadeira, ele é cadeirante. Ou se ele está acamado. Então, se ele anda frequentemente, 4 pontos, anda ocasionalmente, 3 pontos, cadeira, 2 pontos, acamado, 1 ponto. Em relação à mobilidade, se ele tem mobilidade de membros superiores, membros inferiores, se ele consegue, por exemplo, sentar. Então, se ele não apresenta limitações de mobilidade, 4 pontos. Se é levemente limitado, 3 pontos. Bastante limitado, 2. Leve, totalmente imóvel, tá imóvel. Um paciente que não tem movimento, ele está em coma, por exemplo, totalmente imóvel, ele vai receber 1 ponto. Em relação à nutrição, se o padrão nutricional está excelente, 4 pontos. Se está adequado, 3 pontos. Se está provavelmente inadequado, 2 pontos. Ou se é uma nutrição muito pobre, 1 ponto. Em relação à fricção e cisilhamento, não vai existir 4 para ir. Vai existir assim, nenhum problema de fricção, 3 pontos. Problema em potencial, 2 pontos. Tem problema, 1 ponto. Então, gente, eu avalio cada coluna dessa, certo? E aí, cada coluninha dessa vai me dar uma pontuação. Percepção sensorial, digamos que o paciente pegou, ele é muito limitado, 2 pontos. Digamos que ele fica raramente molhado, 4 pontos. Então, 2 com 4, 6. É acamado é 1 ponto. Então, 2 mais 4 mais 6, 7. É levemente limitado é 3. Então, ele já está somando 10. O padrão nutricional dele é provavelmente inadequado. Então, é 2. 10 com 2, 12. Tem problema de fricção e cisilhamento. Então, é 13. Se ele tem 13, ele apresenta o quê? Um risco moderado. É de 12 a 14 pontos. Então, nós somamos aí 13, risco moderado. Então, isso é avaliado pelo profissional de enfermagem, pelo enfermeiro, para estabelecer qual é o grau de risco. Gente, essa escala vem sendo muito adotada, ela é recente, vem sendo muito adotada no serviço hospitalar, inclusive em questões de concurso público, ok? Então, nós trabalhamos nessa aula lesão por pressão, desde o que é uma lesão, qual é o estadiamento da lesão, quais são os fatores predisponentes, o que a enfermagem pode fazer e como avaliar o risco. Então, agora, você vai olhar a atividade que está aí no portal para que você responda, vai ter algumas perguntas para você responder, inclusive uma escala de Branden, tá ok? Eu vou estar, gente, online para vocês durante o horário da nossa aula para qualquer dúvida. Beijo, fica com Deus, bons estudos, que breve a gente vai estar se encontrando. Tchauzinho para você.